Olá, amigos! Estamos com a nossa série de meditações no tema Recomeçar é Preciso. E hoje eu quero ler um texto que está em Neemias capítulo 4, versículos 9 e 10. Esse texto diz o seguinte: Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra os nossos inimigos, dia e noite por sua causa. E Judá disse: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. Pano de fundo, para você entender um pouquinho a respeito desse texto, é que o povo estava reconstruindo os muros da cidade de Jerusalém, que havia sido destruída cerca de 70 anos antes. E o momento agora de reconstrução exigia a retirada de todos os entulhos que estavam ao redor dos muros. E um dos homens da tribo de Judá, ou alguns dos homens da tribo de Judá, que era conhecido ali como a tribo dos leões, aliás, o João apóstolo nos diz em Apocalipse que Jesus é o leão da tribo de Judá. Os homens da tribo de Judá, que deveriam ter ali o coração de leão, que deveriam ser aqueles mais guerreiros, os mais agressivos, neste momento histórico estavam com a coragem de um gatinho. Eles estavam assim amedrontados, com o sentimento de incapacidade. O texto diz que os homens de Judá estavam falando: nós não somos capazes de edificar a muralha, de edificar os muros da cidade de Jerusalém, porque existe muito entulho. Nós não vamos conseguir, nós somos incapazes, nós não vamos dar conta. Nesta época, boa parte da cidade de Jerusalém já havia sido reconstruída, algumas casas novas já haviam sido refeitas. Alguns estudiosos até dizem que parte do templo de Jerusalém já havia sido reconstruído, aquele templo de Salomão que havia sido derrubado. Alguns estudiosos vão dizer que parte dele já havia sido restabelecido, assim meio que como um templo provisório, mas tudo isso havia sido construído ou reconstruído sob as ruínas da cidade de Jerusalém. E o problema de se construir ou reconstruir algo sobre ruínas é que a gente vai fazendo em cima, né, das ruínas e vai jogando os entulhos para os lados. E foi exatamente isso que o povo morador ali da cidade de Jerusalém estava fazendo nos anos anteriores. Eles estavam reconstruindo a cidade, jogando os entulhos para as laterais e acumulando todo aquele lixo, todo aquele escombro nas muralhas de Jerusalém. E eles agora não estavam conseguindo construir o muro justamente porque tinha muito entulho, muito escombro ao redor das muralhas ou ao redor de parte das muralhas. É interessante que as muralhas de uma cidade, elas eram assim um sinal de segurança da cidade, porque os povos inimigos eles só não conseguiam entrar numa cidade quando a cidade estava cercada de muralhas. Aliás, esta era a grande diferença entre uma cidade e um vilarejo. Cidade, naquela época, era cercada por muralhas. Os vilarejos não tinham nenhuma proteção. E a cidade de Jerusalém precisava novamente refazer as suas muralhas de proteção, mas o povo não estava conseguindo porque havia muito escombro. Eu fiquei pensando nesse texto e comecei a analisar que às vezes há muito entulho em nosso caminho. E quando tem muito entulho em nosso caminho, a gente tem a tendência assim de se sentir desanimado. A gente tem a tendência de se sentir assim inclinado a desistir. A gente é remetido assim a um sentimento de impotência, de fraqueza, porque tem muito entulho na nossa volta, tem muito escombro. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você que reconstruir é preciso. Mas para que a gente possa reconstruir algo, seja na nossa vida, seja na nossa empresa, seja em qualquer lugar em que nós estamos, nós precisamos, em primeiro lugar, limpar o terreno, remover todos os escombros, remover todos os entulhos, para que a reconstrução passe a acontecer com uma maior naturalidade.
Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, quais são os entulhos que me impedem de reconstruir algumas áreas da minha vida? Às vezes há muito entulho no nosso coração. E existem assim uma infinidade de entulhos que podem estar dentro do nosso coração ou nas laterais do nosso coração. Nosso coração, às vezes, ele é tomado por orgulho, por incredulidade, por luxúria, por maldade, por ira e até mesmo pelo desânimo. E eu me perguntei quais são os entulhos que atrapalham a reconstrução de algumas áreas da minha vida. E a minha oração é que Jesus me ajude a retirar todos os entulhos que rondam o meu coração. Que Jesus me ajude a remover os entulhos que estão dentro do meu coração, para que o meu coração possa ficar limpo a ponto de poder receber a graça dele na minha vida, para que a minha vida possa ser reconstruída, para que as áreas da minha vida possam ser reconstruídas. Eu acho que esse é um grande desafio do nosso tempo. A minha oração é que possamos remover os entulhos que estão dentro de nós, para que a graça de Jesus inunde o nosso coração de uma maneira mais limpa, para que a gente possa reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído dentro de nós. Que Deus abençoe a sua vida.